Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à gravação de mais um episódio do Alma Masculina, esse seu espaço de resistência afetiva na podosfera, que nesse mês de agosto está completando 2 anos, esse nosso espaço que traz convidados de diversas áreas, homens, mulheres, não binários, enfim, pessoas que se interessam em discutir e debater como eles vivenciam as suas masculinidades para encontros mais viáveis para todo mundo. A gente acredita que debater as masculinidades é um propósito bastante urgente, necessário, nesses tempos em que a gente vê nas masculinidades grandes problemas, mas também a possibilidade de muitas soluções. Já passaram por aqui Zé Miguel Wisnik, Matheus Solano, Bárbara Paz, Cacau Holden, Marcelo Genesi, enfim, são mais de 50 conversas disponíveis no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e também no nosso canal no YouTube, no Instagram, Twitter, nas nossas redes sociais. Vai lá, @almasculina, compartilha, comenta e sugira também um convidado para estar aqui com a gente, tá bom? E quem indicou o convidado de hoje foi o convidado do episódio 40, o cineasta Cacau Holden, e ele vai contar pra gente o porquê que ele indicou esse convidado de hoje. Vamos ouvir. Cacau, o que você gostaria de indicar para estar aqui no Masculina e por quê? O Alexandre Kalash, brasileiros notáveis e maravilhosos, tem muitos, muitos. A gente é um povo incrível. A gente só precisa entender isso e nunca mais deixar que estúpidos estejam nos representando. Então eu estou aqui direto de São Paulo para falar com ele, nosso convidado de hoje, Alexandre Kalash. Bem-vindo ao Masculina. Olá, Paulo. Tudo bem, Kalash? Posso chamar de você, de Kalash, de doutor, de Alex? Como é que eu te chamo? Se me chamar só de Kalash já está de boa medida. Então, ótimo. Kalash, bem-vindo ao Masculina. É uma honra para a gente te receber aqui. A gente estava super ansioso para ter essa conversa, ainda mais nesse mês que é tão especial, né? Em que se fala tanto sobre as masculinidades a partir dessa figura que são os pais. A gente ter uma pessoa como você que fala desse pai longevo, né? Vai ser muito importante aqui para a gente. Como é que você gostaria de se apresentar? Primeiro de tudo, eu me apresento hoje como uma pessoa velha, sem o menor preconceito. E a minha voz é a voz da pessoa velha que está calada, que está passada para trás. Nós apanhamos muito nesse tempo todo de pandemia e eu não estou disposto a levar mais paulada, não. Então, em primeiro lugar, eu sou um velho. Eu sou um velho, sou um médico gerontólogo, que significa que eu me dedico especificamente ao estudo do envelhecimento. Faço isso há 46 anos, quando não era moda falar de envelhecimento. E então eu não estou falando só por causa própria. Eu estou falando porque eu me apaixonei pelo tema em 1975, quando eu fiz o meu mestrado e depois o doutorado em Londres. Depois eu fui para a Organização Mundial da Saúde, 20 anos depois de morar na Inglaterra. Lá eu dirigi o departamento da OMS sobre envelhecimento e saúde, 13 anos. E há 12 anos eu talvez me caracterize mais, sobretudo, como um ativista pela causa do envelhecimento, que agora cada vez mais é a minha. E é um ativista mesmo, gente. Vocês precisam, depois de ouvir esse episódio, ir lá no YouTube, no Google, enfim, colocar o nome do Dr. Alexandre Kalash, que vocês vão ter uma aula de vida, de propósito e de muito mais coisas que a gente vai conversar aqui nessas duas partes. E ele também é responsável, né, ele já falou dessa participação na Organização Mundial de Saúde, e nesse período ele concebeu e publicou em 2002 o Marco Político do Envelhecimento Ativo, que a gente vai falar aqui também um pouco mais sobre esse conceito, e posteriormente a iniciativa de Cidades Amigas do Idoso em 2005. E como referência, e como resultado, os dois referenciais são conhecidos e aplicados mundialmente. Além disso, recebeu prêmios, honrarias de diferentes países pelo trabalho que desenvolveu ao longo da vida e por sua contribuição à ciência médica, além de ser listado entre os 100 brasileiros mais influentes de 2008. Isso é muito chique para a gente que é brasileiro, né? A gente acabou de passar por uma Olimpíada. Quando fala qualquer coisa que o brasileiro está não no lugar das manchetes patéticas ou vergonhosas, que a gente ainda tem pessoas como você, Kalash. Você já falou um pouco, qual que é a diferença entre geriatria e gerontólogo, para começo de conversa?
O geriatra é aquele que é o clínico, ele cuida do indivíduo. O gerontólogo tem uma visão mais aberta. Ele não é, em geral, um médico, ele pode ser nutricionista, psicólogo, ele pode ser um engenheiro civil, ele vai estudar a sociedade sob o ângulo do envelhecimento. A raiz é grega, gero, geriatria, como tem pediatria, mas vai cuidar do velho. E o gerontólogo é o tratado que vai estudar do envelhecimento de uma perspectiva global. Eu, como não sou geriatra, me defino como um médico gerontólogo, porque eu tento ver o envelhecimento com uma perspectiva global, mas sempre com o meu olhar de saúde. E quais foram suas primeiras referências de masculinidades? Primeiras referências de? Masculinidades. Opa! Essa é intrínseca, né? Porque, afinal, a gente cresce já com aquele rótulo que vem bem em cima da testa. Eu costumo dizer que os meninos da minha época recebiam uma pistola para tirar e uma bola para chutar. Minha irmã recebeu uma bola, uma boneca para cuidar. Então, essa coisa da masculinidade já vem desde cedo. O menino não chora. O menino que não chora, não pode sentir dor, não pode reclamar, rala o joelho no chão jogando bola, algum adulto vem rapidinho e diz: não foi nada, passa uma aguinha e continua. Se for uma menina, coloca no colo: meu benzinho, o que foi? Não foi nada, eu vou te cuidar. Isso tem uma influência muito grande à medida que a gente envelhece, porque aquele menino que não podia chorar, aquele menino, 60 anos depois, não pode sentir dor no coração, não. E se sentir, aguenta calado. Então, você acaba não prevenindo o que era prevenível e não curando aquilo que poderia curar. Tem implicações muito grandes. E eu recebi, claro, fruto da sociedade, com uma família tradicional, muito generosa, muito aberta, maravilhosa, né? Amei demais os meus pais, mas meu pai era um libanês, um imigrante que veio aqui com seus valores, claro. Então era aquela coisa toda muito certinha. E minha mãe, eu sobrevivi a uma mãe de origem italiana e judia. Vocês adoram dose dupla, né? Sabe aquela história de que o menino que não come, a mãe judia fala: come, meu filho, se não comer, eu te mato. E a italiana vem: come, meu filho, se você não comer, eu me mato. E eu eu tive que, né, superar essa dose grande, mas que veio com muito afeto. A minha mãe morreu recentemente, com 102 anos, e, para mim, ela foi uma rainha, uma mulher esplendorosa, com muita presença. Ela tinha uma pose de baronesa. Os meus amigos a chamavam de baronesa. Quando ela fez 100 anos, eu comprei uma tiara. Eu estava vindo dos Estados Unidos, trouxe uma tiara e trouxe feliz. Cheguei no dia da manhã do aniversário dela e falei assim: mãe, sabe que hoje eu tenho aniversário? Assim, e sabe quantos anos você está fazendo? Chuta aí. 50. Não, mãe, um pouquinho mais. É? 60. Não. Você está fazendo 100 anos hoje, mãe? Eu, hein? Você. Sim, mãe, vamos lá. Vamos abrir o presente juntos? Cheio de laços e de papel de seda, até que chega a tiara e eu digo para ela: aí, mãe, você já não é mais a minha baronesa. Hoje eu vou te coroar rainha e comprei essa coroa para você. Mudou de cara, Paulo. Eu falei: o que está vendo aqui, né? Aí eu delicadamente coloquei, pedindo licença a ela, a tiara, e ela tirei de novo. Você não gostou do presente? Por quê? Porque eu preferia ser princesa. Que E maravilha, aí, Paulo, Kalash. essa questão toda de masculinidade. Eu tinha um pai que a mimou a vida inteira, não era à toa que ela era baronesa. Minha mãe conseguiu convencer o meu pai o tempo todo, 55 anos de casado, de que sorte grande que você tirou de casar com uma mulher como eu. Então, Autoestima essa maravilhosa. noção de masculinidade eu tive do meu pai, que delegava para ela. Era realmente, aí sim, a rainha do lar. E um pai que
é o homem que se fez por si, o self-made man, né? Que veio imigrante, que ralou e que conseguiu, enfim, se estabelecer bem comercialmente, como aí em São Paulo, na rua 25 de Março, aqui na Rua da Alfândega. E eu recebi esses valores todos, de forma que essa noção de masculinidade ela veio em dupla mão. Ela era meio misturada. Era, ao mesmo tempo, muita solidez que o meu pai tinha e, ao mesmo tempo, uma mãe que se impunha sobre a solidez dele. E você é filho único, Kalash? Não, nós somos 4, eu sou o segundo. Nossa, meus sentimentos, porque eu já vi em várias entrevistas você falando da sua mãe, todo cuidado com ela, e aliás, esse contato com pessoas velhas, vou usar o termo que você está usando aqui, vem de família, né? 13 tios-avós, mais 17 tios-avós, mais mamãe de 102 anos. Você chegou a cuidar da sua avó, né? A Aurora, cuidava dela, tocava piano para ela, contava história. E hoje você está com 76 anos, com toda essa bagagem para poder encarar esse propósito que você tem como ativista de uma causa que é a nossa causa daqui para frente, né? Dentre tantas que a gente tem, principalmente no Brasil, essa é urgente tratar para que a gente tenha o mínimo de respeito e de condições para viver a nossa velhice num futuro tão próximo, né? Você entendeu muito cedo que essa seria a sua área que você dedicaria a vida? Ou eu vi numa entrevista você falando assim, você pode fazer o que quiser, desde que seja na medicina. Isso é verdade. Quando eu era garoto, devia ter uns 5 anos, a minha mãe escreveu no livro de bebê, sabe? Que as mães escreviam antigamente, entravam lá e faziam, meu filho fez isso, aquilo, primeiro dente, né? E ela fez uma entradinha ali. Hoje eu sou tão feliz. O Alexandre disse que quando crescer ele vai ser médico, porque aí os pais já vão estar mais velhos e vão precisar de quem os cuide. Então eu já estava ali. E é isso. Eu tinha liberdade de fazer o que eu quisesse, desde que fosse medicina. Porém, o que ela não sabia é que o modelo que ela tinha na cabeça do médico era aquele médico com um estetoscópio no pescoço, cuidando, né? Médico clínico tradicional. E eu já sabia, quando eu entrei para a faculdade de medicina, que eu não queria fazer medicina desse tipo. Eu cheguei a exercer medicina, clínica médica, fui assistente do grande Clementino Fraga, que é o nome do hospital universitário aqui no Rio. Ele fez uma escola e eu fui um assistente fiel. Bom, eu queria provar para todo mundo que eu podia ser, sim, médico, mas o que eu queria ser era especialista em saúde pública. Porque a minha dúvida antes era mesmo fazer sociologia. Mas eu prometi que eu ia ser médico, então eu vou fazer medicina social. E aí deu certo, porque eu peguei as duas coisas e fui direto para a saúde pública. Porém, o clique que me deu que a minha vocação era trabalhar sobre envelhecimento veio dessa influência que você falou, de uma família estendida, com um monte de velhos, sobretudo umas velhas maravilhosas, aquelas velhas contavam histórias incríveis. Eu tinha um pai libanês, o avô paterno, mas a minha avó era grega, que tinham casado através da igreja ortodoxa, essa mãe judia italiana que misturava as duas coisas e ainda levava flores para Iemanjá no final do ano, que era um sincretismo, aquela bagunça toda, e um avô português que era do movimento anarquista. Poxa, como é que você não vai aproveitar essas histórias? Imagina, Paulo, se eu, quando era garoto, ia preferir ficar jogando bolinha de gude com menino, porque menino só brincava com menino, menino não se misturava com menina. Então, eu tinha essa opção de poder ficar no pé das velhas ouvindo aquelas histórias, e quando elas iam embora, eu ainda tinha as empregadas, que eram fantásticas, e aprender aquela cultura africana que entrava dentro de casa, e poder fazer disso tudo um pouco do que eu sou hoje. Eu procuro ser aberto para a vida, eu procuro ser aberto para os valores, procuro ser aberto para as diferenças, porque eu recebi isso dentro de casa. E quando eu percebi, quando fui para a Inglaterra, num país envelhecido, que os próprios profissionais da saúde rejeitavam os idosos e tinham preconceitos, eu falei, isso está errado. E eu vou estudar isso para entender melhor. E daí eu entrei fundo, acho, 20 anos na academia na Grã-Bretanha, depois 13 anos na OMS, desde então, há 13 anos que eu saí de lá. Olha só, cara,
Me aposentaram compulsoriamente aos 62 anos, que é a idade compulsória de aposentadoria na OMS, nas Nações Unidas em geral, e eu falei assim: cara, maravilha, estou liberado, não vou ter chefe, não vou ter diretor, vou fazer o que eu quero, não tenho que pedir ordem. Aliás, eu já não pedia. Não vou ter que pedir licença, eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero, mundo afora, porque a essas alturas a minha vida já era muito internacional. Eu vou compartilhar uma história com você. Minha mãe, eu sou de uma família de pedagogas, eu tenho duas irmãs mais velhas, eu tenho 20 tios, né? Meu pai Piauí, minha mãe Minas, então provavelmente a gente vai se cruzar em algum momento dessa árvore genealógica sua também tão mesclada e estendida. E minha mãe aposentou, começou a trabalhar muito cedo, aposentou com 47 anos e eu na escola, aquele momento da redação, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser aposentado, igual minha mãe. Chamaram minha mãe na escola, porque minha mãe era tão feliz, porque ela falou: agora eu dediquei tudo que eu tinha que dedicar na vida, à educação, fiz tudo que pude, agora eu quero desfrutar da minha vida. E minha mãe foi a aposentada mais feliz da vida, assim. E eu falava: gente, eu quero ser isso. Hoje a gente vê um Brasil que sabe lá quando a gente vai ter, não o lado ruim da aposentadoria, de ser deixado nos aposentos, como você diz, mas de ter os direitos, né? Para você ter essa escolha de trabalhar de uma maneira mais sustentável, mais segura, né? Aspas. Desde a infância, os homens morrem mais prematuramente, de infecções a doenças cardiovasculares, outros tipos de câncer, diabetes, alcoolismo, acidentes e violência. E as diferenças são pouco explicáveis por fatores biológicos. É muito mais devido ao comportamento, ao estilo de vida e à cultura machista. É comum ouvir de um homem frases como: falar de doenças, de dores, de cuidado, nem pensar. Eu sou homem, com H maiúsculo, uma máquina indestrutível. E também se explica pela desatenção dos serviços de saúde. Globalmente, as mulheres têm uma esperança de vida ao nascer e ao longo da vida em todos os grupos etários maior do que dos homens. Na maioria dos países, esta diferença é de 3 a 6 anos. No Brasil, a diferença é bem maior, de 7,5 anos. Em 2017, de acordo com dados da United Nations Population Division, as mulheres viviam em média 78,7 anos, enquanto os homens 71,3. Em grande parte, a violência explica. Aqui no Brasil, temos mais de 60 mil homicídios, fora 70 mil pessoas que desaparecem, 90% deles do sexo masculino, a maioria entre 15 e 34 anos. Mortes de jovens, e diga-se a maioria negros e pardos, puxando para baixo a esperança de vida. Em artigo que publiquei em 1999, no International Journal of Men's Health, eu escrevi 2 parágrafos que são tão atuais hoje como eram há 20 anos. A rapidez com que a população mundial envelhece exige um enfoque rigoroso sobre questões de gênero para o maior sucesso das políticas desenvolvidas. Contudo, com frequência, a questão de gênero no contexto da saúde está erroneamente apenas relacionada a problemas femininos. Enquanto as mulheres sofrem uma carga maior de morbidade e incapacidade, os homens morrem mais cedo e é preciso esclarecer melhor as razões. A batalha deve ser contra a complacência, contra comportamentos arraigados, na busca de uma cultura em que os homens reconheçam a importância de cuidar de si, uma cultura de autocuidado que substitua a crença hoje vigente de os homens se verem como máquinas indestrutíveis. Essa batalha pode, eventualmente, levar o setor de saúde a reconhecer que também deve atender às questões próprias da saúde do homem. Com frequência, em todo o mundo, a mensagem que o setor de saúde passa é: nós não temos interesse na sua saúde. Muitos homens só têm contato com o setor de saúde na infância e ou ao fim da vida. Muito pouco, muito tarde. Então, seja homem. Cuide mais de si próprio. Artigo Homens reconheçam a necessidade de cuidar de si, de Alexandre Kalash, publicado no site Viva a Longevidade. Esse você conhece, né, Alexandre?
Conheço, é até curioso você ouvir as suas palavras em outra voz. O que você sentiu, Kalash? É a segunda pessoa que me fala isso. Eu senti um bem-estar, foi gostoso, porque a voz estava macia, estava amigável. Apesar Podia das ser uma voz informações. assim, mais tal. Sim. Não, foi legal. Apesar das informações o tanto quanto importantes e duras em alguns contextos, né? Eu queria saber de você, Kalash, qual que seria a raiz dessa falta de autocuidado dos homens? Como é que você percebe esses comportamentos dos homens que causam essa excessiva mortalidade dos homens desde a infância até os 80 anos do Brasil e em outros países? Ô, Paulo, eu acho que em grande parte vem daquilo que eu tinha dito antes. Você não é educado para se autocuidar. A menina já nasce com essa vocação. É uma questão de gênero. E gênero é uma construção social. Não é predeterminado. Eu não estou falando de sexo. Não estou falando que os hormônios da mulher são diferentes dos meus. Isso a gente sabe. Basta ver que eu sou careca, minha irmã não é. Então, o hormônio é um aspecto muito pequeno na determinação da construção social do que é ser homem e do que é ser mulher, tanto que em outras culturas isso pode mudar muito. E tem algumas culturas, inclusive em estudos antropológicos, sobretudo na bacia toda do Pacífico, em que o homem é muito mais cuidador e a mulher é muito mais a matriarca e que produz, e que o homem fica cuidando dos filhos. Isso nunca foi o modelo e a gente herda da cultura ibérica um machismo muito forte. Eu acho fantástico que Portugal e Espanha tenham dado saltos qualitativos, mas eu ainda conheci Portugal e Espanha quando eu fui para a Europa. E eu esperei primeiro o Franco morrer para entrar na Espanha, aí eu entrei. Tenho muita intimidade com aquela cultura e vi como, nesses 40 e tantos anos, como a cultura se tornou mais aberta, a mulher participando efetivamente da força de mercado do trabalho, e isso impulsionando pouco a pouco que os homens tivessem que assumir papéis não tradicionais. Em Portugal foi um pouco mais tarde, mas também aconteceu. E nós ainda estamos amarrados numa cultura muito machista, muito do revólver. Nós estamos falando hoje, eu acabei de ver um vídeo de aterrorizar do Jefferson com uma metralhadora na mão, dizendo que o papel dele é defender a liberdade do patrimônio e da família, de defender a família dele, com uma metralhadora na mão. Esse é o valor que um homem público está vendendo. Esse é um role model. Isso é que a milícia vai passar. Não é à toa que a gente já é campeão de violência doméstica. Nós temos 300 mil casos de estupros. Isso pode ser a ponta do iceberg, porque a maioria das mulheres nem conta que foram estupradas, muitas vezes por seus maridos. Mas é estupro. Isso não lhes dá a liberdade de fazerem com o corpo daquela mulher, que acontece ser uma esposa ou a parceira, o que eles querem. Então, nós herdamos um machismo selvagem, tóxico. E se a gente não abrir o olho, nós acabamos vítimas. Como eu disse aí nesse texto, são 55 mil desaparecidos no ano passado. Nós conseguimos matar mais, inclusive a polícia matou mais durante a pandemia, porque eram alvos fáceis, estavam presos dentro de casa. E matam, sobretudo, porque aí você vai colocando as camadas do sexismo, do machismo, do racismo, do LGBTismo, do idadismo, vai botando tudo isso e quando se mistura com uma outra coisa nociva, que é a nossa desigualdade, a inequidade social, é um mar aberto, é um campo de cultivo muito fácil para essas bactérias desses machos alfas, que não são alfa nada, são uns babacas, desculpe o termo. Não, você Realmente, foi gentil você usando esse montar numa termo. motocicleta e fazer barulho e achar que você está arrasando é muita pobreza de espírito. Kalash, nem está nessa pauta essa pergunta. Como é que você faz para manter o espírito e levantar da cama, tendo todo esse conhecimento que você tem sobre essa realidade ainda tão distante
de uma mudança, principalmente na pandemia? Propósito de vida. Você pode ter saúde, conhecimento, você pode ter capital social, você pode ter amigos, você pode ter dinheiro no bolso, comida na prateleira, mas se você não souber o que você vai fazer a hora que você levanta, que se você levanta com elan para fazer alguma coisa que possa fazer bem, ou a você, e tem que pensar isso, sim, é aquela história do avião, né? Quando o avião desce a câmara de oxigênio, primeiro se proteja, para depois proteger os outros, senão você está frito. Então, é o autocuidado, é um amor próprio. E isso eu herdei de família. Meus pais tinham um amor próprio grande, eles tinham um orgulho de si mesmo. E instilaram isso ficou muito marcado. Não sou só eu, meus irmãos, minha irmã. Primeiro, você tem que gostar de você. Você tem que ter autoestima. Isso vai alimentar a sua autoconfiança. E aí você sai da cama achando, eu vou conseguir fazer bem, nem que seja para mim, mas de preferência para a comunidade onde eu vivo, para a sociedade onde eu estou e para esse mundo carente que precisa de uma voz de uma pessoa que já teve uma experiência que quer deixar como legado para trás. Então, me motiva muito saber que hoje eu posso dizer coisas que antes eu ousava e adivinhava e dizia, mas hoje eu tenho um pouco mais de peso, que eu posso dizer, até como mentor, de poder estabelecer esses laços. Talvez a coisa que mais me motive hoje, Paulo, é poder ser mentor de gente mais nova. E eu estou sempre renovando não, parece que eu jogo fora os amigos antigos. Não é bem assim, mas eu estou sempre fazendo pontes e adquirindo novos amigos, pessoas bem mais novas. Em parte, eu te confesso, é por egoísmo, né? Porque a gente vai chegando numa idade que os amigos antigos vão embora e eu não quero ficar sozinho, eu quero ter amigos novos. Eu acho que os grandes artistas também fazem isso, né? Se associam aos novos para poder também se atualizar e se refrescar, né? Se renovar, se reenergizar para poder continuar criando conectado com o seu tempo. Você já falou de um dos capitais aqui, porque em várias entrevistas você fala desses 4 capitais para envelhecer bem. Queria que você falasse um pouco sobre esses capitais e como é que você cultivou esses capitais ao longo da vida e a partir de quando? Olha, esses 4 capitais eles derivam do envelhecimento ativo, um marco político que eu lancei na Organização Mundial da Saúde. E o marco político do envelhecimento ativo ele está em cima de 4 eixos fundamentais. O primeiro eixo é a saúde, e a saúde vem em primeiro lugar. Você, para continuar envelhecendo de uma forma ativa, você, de preferência, deve ter boa saúde. Não estou dizendo que aquele que tem diabetes, hipertensão ou que tem uma incapacidade não possa, mas é mais difícil. Então, realmente é um valor universal. O segundo é o conhecimento. Você tem que estar alerta, curioso, aprender sempre, da infância até a velhice. Quem parar de aprender, você acha que a tecnologia vai te dar uma mata? Não, a tecnologia vai embora. E você tem que estar alerta, tentando aprender novas. Nossa, eu sou do tempo que comunicação mais sofisticada era telefone sem fio. De repente está sem fio, mas não é bem aquela forma como a gente brincava quando eu era criança. Conhecimentos, aprenda, esteja sempre alerta, mantenha a tua curiosidade, mas precisa também de políticas públicas para poder fazer com que teu esforço de aprender seja consubstanciado de oportunidades para você fazê-lo. Então, saúde e conhecimentos te dão a oportunidade de participar da sociedade. Participação, esse eixo é fundamental. Para isso, você tem que brigar pelos seus direitos. Porque se você não estiver ciente, vão te botar no aposento. A sua mãe foi uma aposentada feliz, mas a maioria dos aposentados não são, sobretudo os do sexo masculino, porque eles jogam tudo no trabalho. E no dia que tiram o trabalho, tiram aquele sobrenome dele, eu sou José Fonseca Coca-Cola, é o cara que trabalha na Coca-Cola. Tira o Ele virou só CNPJ, né? José Fonseca. Aí ele está lascado. Ele não investiu em ter outros interesses, de ter um raio de amigos, de amigas, ele não fala de si próprio, ele fica trancado. A mulher tem mais facilidade, essa questão de gênero.
não é, é construção social, dela poder se abrir mais. Então, este capital social é fundamental para que você possa contar com eles na hora que talvez você mais precise, que é na hora que talvez você fique dependente e não tem. Então, não seja um adulto ranzinza que é chato, mas chato é o velho, que se for ranzinza ninguém atura. Então, tem esse aspecto do eixo da participação, de ter direitos de participar, mas também relacionado a aspectos da sua personalidade que você tem que constantemente rever, colocar em xeque, para não ficar isolado. Nós estamos vivendo uma pandemia que chama Covid, mas ela está associada a outra, uma pandemia já pré-existente da solidão. E a velhice só na solidão é de lascar. E o último é segurança, é proteção, é o último eixo. Você tem saúde, você tem conhecimento, você tem ciência dos seus direitos e participa, mas você não sabe se vai ter uma segurança, uma proteção. Como vai chegar? O horror do envelhecimento sempre foi, Paulo, é você não saber se você vai ter um mínimo de proteção, de segurança à medida em que você envelhece. E isso é muito duro. E a maioria dos brasileiros envelhece precocemente mal, sem saber se eles vão ter proteção na velhice. Como é que eu traduzo isso quando eu vou falar para o leigo? Acumule os 4 capitais, de saúde, conhecimentos, de capital social e um pouco de dinheirinho, porque aquela pensãozinha não vai dar certo, não. Então, se você juntar isso junto ao propósito, que foi a tua pergunta e o desafio anterior, você tem os 4 capitais e tem a mola que te bota para fora da cama com vontade de acordar. Não é vontade de voltar para a cama e lamentar que você está acordado. E muitas vezes é um peso de ter que construir, né, aquelas demandas de um início de vida, né? Você está com uma boa parte da sua jornada trilhada, então eu sinto que, às vezes eu vejo filmes, documentários, ou mesmo atores, né? Eu também sou ator, vejo atores mais velhos com uma liberdade de ser quem é, né? De dar menos espaço, menos voz para opiniões e críticas que não vão te acrescentar em nada, né? Que é muito lindo de ver. E nessa primeira parte a gente falou muito sobre as referências das masculinidades, autocuidado, desses pilares para envelhecer bem. Nessa segunda, eu queria abrir com uma pergunta de um convidado que passou aqui pela Masculina, que enviou uma pergunta aqui para você. Vamos ouvir. Olá, doutor Alexandre. Eu sou o Pedro Pires, né? Já estive aqui presente no Alma Masculina no Encontro 45 e hoje volto para te fazer uma pergunta, né? Bom, já é sabido que, né, a população trans, né, tem expectativa de vida de até 35 anos. Com base nisso, gostaria de te perguntar como você vê o envelhecimento dessa população. Uma outra pergunta seria se você já atendeu ou conhece alguma pessoa trans idosa. Conheço, sim. Vou começar com a segunda. Conheço e é excepcional conhecer, porque a expectativa de vida de trans é muito baixa. Essa talvez seja a violência mais cruel, a tirania do machismo, em que você não perdoa aquele que puder ter uma diferença daquilo que você considera e impõe como a norma. Então, nós temos esse desafio muito grande. Nós temos que rever isso. A questão da sexualidade, da orientação sexual e as pessoas ainda continuam falando de opções. Não tem opção nada, pô. Ninguém faz opção. Como é que eu vou convencer um cara que é cis e hétero de que você tem que transar com um homem? Não, não vai. Orientação é uma história. Essa imposição que a gente acaba recebendo tem vieses muito difíceis. Paulo, eu, quando cheguei na Organização Mundial da Saúde, em 1994, apenas 7 anos separavam o fato da OMS ter tirado a homossexualidade da lista de doenças. Se for doença, isso abre a porta para que você possa tratar a doença. Então, vamos cuidar, vamos curar. Cura gay, eletrochoque. Né? Isso
nós estamos aqui no Brasil ainda com a perspectiva de se voltar atrás contra tudo que a evidência mostra. Mas é de espantar. Vamos colocar no ponto de vista global, nós temos 70 países onde é ilegal qualquer prática da homossexualidade do homem, porque eles nem concebem que uma mulher possa ser lésbica. O transexual, então, é uma coisa inimaginável. Ainda há países onde não é somente crime. Você mata, você pode legalmente matar uma pessoa que tenha tido uma relação, seja qual for, de caráter homossexual. Então, é desafiante, é um desafio muito grande a questão, porque nós estamos voltando atrás em conquistas que a gente tinha tido, e quando a gente ouve de determinados legisladores, determinados líderes, e a igreja fundamentalista, seja de qual natureza. Eu aqui não estou falando de evangélico só, eu estou falando de uma ala conservadora da Igreja Católica, de tradições judaicas, mas tudo que é fundamentalismo acaba dando errado. E essa tirania que impõe que você tenha que ser, e a pergunta, é difícil, e se é difícil para quem tem 35 anos, imagina escapar tudo isso. Imagina o que é para essa geração que custou muito e foi dolorido sair do armário, ter que ser enfiado de volta para trás. Porque envelheceu. Eu vi um podcast uma vez falando do despreparo da área médica para os diferentes, para a diversidade, mesmo que essa diversidade seja enorme, né? Então, nesse podcast citava um pouco do despreparo médico para atender homossexuais, lésbicas, não binários, transexuais, sempre considerando um protocolo heteronormativo no atendimento. Como é que você vê isso? Assim, isso mudou? Está mudando dentro das faculdades? Não está mudando. É raríssimo você ter uma faculdade, digamos, de medicina. Eu vou falar de medicina porque é mais próximo, mais fácil para mim. Mas isso poderia se aplicar a qualquer profissão na área de saúde. Você não recebe essa formação. Há 3 coisas que faltam na formação de um médico. Entender mais sobre o curso de vida e o envelhecimento. Você está sendo treinado para o século passado. Você aprende tudo sobre desenvolvimento infantil, crescimento da criança e do adolescente e mulher grávida. Depois você vai ter que cuidar de pessoas idosas. Vai dar tudo errado. Eu costumo dizer, quando eu falo para estudantes de medicina, você vai matar seus pacientes na santa ignorância. Você não aprendeu nada sobre anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doenças, e você vai fazer erros, vai matar o seu paciente que você gosta tanto daquela senhorinha, porque você está fazendo besteira. Então, envelhecimento. Segundo, nada sobre finitude. Nós somos treinados para lidar com a vida, não para o processo de fim de vida, para a terminalidade. E como você não foi treinado para aquilo, você se sente muito pouco confortável para lidar com a morte e falar da morte. E o paciente, por sua vez, tem medo. Então, é uma cumplicidade do silêncio. Nem eu falo sobre finitude e a morte, porque eu sou médico e não fui treinado, ou porque eu sou paciente e tenho medo. Então, casam as duas coisas. E a terceira coisa que falta é falar sobre sexualidade, de ter a liberdade, de poder chegar e falar assim, essa é uma função fisiológica, é mais prazerosa, e eu vou cobri-la de rótulos, eu não vou treinar o profissional da saúde que vai ficar cheio de dedos de perguntar, a senhora tem orgasmo? Vai congelar. E o pior é que vai dar um choque na mulher que não está preparada para ouvir aquilo também, porque é uma sociedade toda preconceituosa. Ou então vai chegar para o Garanhão, que agora está com 77 anos, e fala assim, eu só devia tomar Viagra. Eu não preciso, não. Temos exemplos públicos, né? Então, está complicado, porque mesmo os médicos que são mais abertos, eles têm que procurar essa informação e fazer aquele esforço. Aí vem até a história
aprendizado ao longo da vida. Não pare só naquilo que o currículo médico te deu, não, porque você não vai estar equipado para essas transformações e exigências de uma sociedade que quer falar de morte, que quer falar de tabus, que quer falar de eutanásia, quer falar do direito. Eu não estou defendendo a eutanásia, eu estou falando que a sociedade quer trazer esses assuntos, mas o profissional da saúde não foi preparado para... Não é para dar a resposta certa, mas para estar aberto para esse diálogo. Você sente essa relação com a finitude muito diferente no Ocidente e no Oriente? Essa pergunta é feita com frequência, porque... Eu tô perguntando mais porque, às vezes, a gente tem um preconceito de que eles têm uma sabedoria ou uma maneira de lidar com isso, mas, inclusive, pela própria espiritualidade ou religiosidade ou filosofia mais presente no cotidiano, a gente tem aqui no Ocidente essa impressão de que lá isso é mais naturalizado, né? Já foi mais naturalizado aqui também. Foi essa transformação que veio, inclusive, com muita violência nos últimos 20 anos do Vale do Silício. Move fast and break things. Vai, faça o progresso, tem que ir. Não olhe para trás, não. Se deixou destroços para trás, entre eles de vida, não se importe muito, não. Você tem que fazer. O último funeral que eu fui antes da pandemia, tinha mais gente do lado de fora consultando seus WhatsApps e as suas mensagens no celular do que confortando a família dentro da capela. Então, esse mundo fica muito difícil. E isso está chegando, não é só aqui. Então, achar que a sociedade chinesa, ou budista, ou japonesa, ou indiana, tem uma filosofia que vai estar mais imune a essas forças, isso pode não acontecer. E está já acontecendo, a gente está vendo um excesso de abuso, de negligência, de abandono. Porque, por exemplo, a sociedade japonesa é implacável. A mulher foi feita para cuidar dos pais e do sogro e da sogra. Por isso que ela não quer casar. E por isso que não está tendo natalidade. Eles têm a taxa mais baixa de natalidade. O Japão, a Coreia, esses países orientais que a gente tem essa fantasia de que são países que são abertos e que são acolhedores e que cuidam. Mas, na verdade, quando a transformação demográfica chega para valer, tudo isso rola. Lugares Comuns, com cientista PhD e podcaster Altair de Souza. Altair, quais seriam as razões da falta de intimidade do homem com o próprio corpo? O fato de termos sido criados numa sociedade falocêntrica e uma excessiva comparação entre os homens influencia nisso? Existe, de fato, uma falta de intimidade do homem com o próprio corpo? É interessante essa pergunta porque a gente tem que definir o que é intimidade, né? Quando a gente vê em estudos mais formais sobre o que as pessoas entendem por intimidade com o corpo, a maior parte dos estudos são pensadas, né, quando você pensa em visão de corpo, são pensadas na mulher. Então a gente tem muitos estudos sobre como as mulheres veem o corpo, tanto de uma forma adaptativa como desadaptativa, e aí tem estudos ligando com problemas alimentares, problemas de autoimagem e por aí vai. E, recentemente, isso coisa dos últimos 20 anos, mais ou menos, começou-se a notar que os homens fazem parte dessa área de estudo também, né? Dessa discussão enquanto objeto de estudo. E aí tem saído uma grande quantidade de trabalho sobre isso, tanto em escalas, né? Como que você faz para medir a qualidade e o grau de autocuidado, né? Ou de percepção do próprio corpo. E muitos desses trabalhos validados em homens. E aí tem resultados bem interessantes, assim. As duas facetas principais do estudo, né, da imagem do corpo, né, quando você mede isso, a avaliação que o indivíduo faz sobre o seu próprio físico e o grau no qual o homem ou a pessoa investe na sua aparência. Então a imagem do corpo tem uma parte passiva e uma parte ativa. A parte passiva é como que você avalia seu estado físico. E a parte ativa é o quanto você investe para melhorar a sua aparência ou seu estado físico de saúde. Não precisa pensar numa questão só estética. O interessante, assim, é que com base nesses trabalhos atuais, a gente revê um pouco isso. Que a questão não é que o homem tem pouca intimidade com o próprio corpo. É que a visão do que é ser homem é dada por uma percepção muito pobre.
né, sobretudo da saúde, muito mais do que o corpo em si. Não existe uma associação entre autocuidado ainda. As coisas têm mudado recentemente, né, mas em média, não se tem uma associação entre masculinidade e autocuidado. Isso é uma coisa muito, muito recente. É interessante porque os homens são vistos, por exemplo, numa visão de 20 anos atrás, como os provedores. E quem provém, quem é o provedor de algo, não pode ficar doente, não pode passar mal. Então você nem tem tanto tempo para ligar muito para essa autoimagem que não seja a imagem de ser alguém respeitado, de ser alguém que merece o tempo dos outros, que merece investimento. E aí quando você pensa em saúde, né, em vulnerabilidade, isso é inversamente proporcional à figura do provedor. Não é que o homem não tem intimidade com o próprio corpo, é que na verdade ele usa o corpo como um objeto social diferente, com outros usos, onde a saúde não entra como um elemento. Então a gente já tem muitos trabalhos que mostram que os homens se preocupam muito menos com a saúde, eles demoram mais quando manifestam algum tipo de sintoma para procurar. Em geral, eles dependem de uma figura, em geral, feminina, uma outra figura que ajude, né, que estimule a procurar por cuidados médicos e tal. Quando você pensa nem só em cuidados médicos, mas de autocuidado, os homens têm mais dificuldade, por exemplo, para observar o próprio corpo e verificar que está, por exemplo, ganhando peso ou que os seus indicadores metabólicos por conta da idade estão mudando. Isso é uma coisa que é muito prevalente nos homens, mas não é do homem, é na verdade da figura social dele. Não acredito que necessariamente é uma questão falocêntrica, né? A não ser que você entenda falocêntrica por essa dimensão de ser o provedor, de ser aquele que provém recursos, necessariamente, né? Acho que isso está muito mais atrás dessa maneira como o homem utiliza o próprio corpo como meio social. E a mudança para isso, para você pelo menos aumentar a sobrevida, aumentar a qualidade de vida e por aí vai desses homens, né? É de fato dividir, é de fato abrir mão dessa figura de provedor e ser alguém que está em busca de uma parceria para viver uma vida que merece ser vivida. Essa parceria pode se estabelecer com um outro que não necessariamente vê esse homem como o provedor necessário, né? Na verdade, pode ser o provedor parcial, por meio de uma parceria mesmo. Isso abre espaço para o autocuidado. Então, a grande mensagem dessa resposta é assim, quando você é visto ou assume o lugar do provedor, você não tem tempo para se cuidar. Então, a sua intimidade é algo muito estereotipado. Você avalia o seu próprio estado físico, mas você investe pouco nele. Ao passo que você tornar as relações humanas, sobretudo afetivas, menos verticais e mais horizontais, passa também, um dos reflexos positivos disso, vai ser uma maior autopercepção e também um maior investimento no seu próprio cuidado com o corpo, certo? Obrigado. Hoje eu tô muito chique, eu tô com 2 da ciência aqui comigo, gente. Tá muito chique esse episódio. Kalash, você já foi surpreendido por alguma reação do seu corpo ou uma falta de escuta, ou uma escuta tardia nesse processo de envelhecimento? Talvez por eu ser médico e talvez por eu ter um interesse em curso de vida, talvez por estar meio como o clínico que bota o dedo no pulso, não, surpreendido não. Mas eu queria fazer algumas observações sobre a resposta. Eu acho que ele está absolutamente correto na maior parte do que ele faz, mas eu acho ainda que a mulher tem mais intimidade, mais familiaridade com seu corpo, por uma razão simples. Ela tem transformações ao longo da vida que são muito marcantes. A mulher tem a menarca, ela começa a menstruar. De repente, ela tem que ter uma intimidade com o seu corpo, porque ela está vendo que está acontecendo alguma coisa muito concreta a todo mês. Ela engravida. Há uma transformação no corpo que ela não pode negar. E cada vez mais ela vai ao pré-natal. Isso faz com que tenha também uma interação com profissionais da saúde e que o homem escapa de tudo isso. O homem só vai fazendo crescer, 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 né? Se desenvolve, tem um período de grande ansiedade e angústia que ele procura ocultar e não lidar com ela, que é a adolescência, que para muitos é a pior fase da vida, embora se glorifique que a adolescência é uma fase maravilhosa, para muitas, não é à toa que a taxa de suicídio em muitos países, nessa faixa
tão vulnerável que é a adolescência, isso o homem experimenta. E a autodestruição é um fato. Não só do suicídio, mas de hábitos que são extraordinariamente nocivos. Ele pode até saber: uso de drogas, uso de álcool, a exposição a riscos, acidentes, tudo isso é uma falta de diálogo consigo mesmo, de que estão havendo transformações que ele não quer lidar e ele não pode ligar, não só porque ele é o provedor, ele tem que ser o assertivo, ele está ali para o comando. E ele não pode se dar essa liberdade de poder se ouvir. Estou falando do corpo de uma forma mais global, que também é espiritual, não o corpo como o corpo físico. Depois a mulher tem filhos, e ela acompanha muito mais o desenvolvimento desses filhos. E essa observação do que está acontecendo na transformação física desses filhos dá também a ela um insight sobre as transformações do seu próprio corpo. E aí vem a menopausa. Esse é um grande momento. É um momento em que você tem um sinal assim, ó, que você não dá para escapar, porque você parou de menstruar. Não é só pelas manifestações que podem ou não acontecer, de ondas de calores, disso, daquilo, mas o fato é que você tem uma mudança súbita no seu corpo, e, de novo, você vai voltar para o seu corpo, e você vai perceber... Tem outras coisas, tem a mulher que amamenta, tem todo um processo que é ali biológico inevitável, que ela tenha que estar atenta. O homem não passa por nada disso. E, infelizmente, o homem tem uma andropausa, mas ela é silenciosa. Ela vai devagarinho. Ela não é abrupta, como é a menopausa para a mulher. Então, eu acho que tem também uma falta de familiarização com o seu próprio corpo, no sentido do corpo físico, que o homem pode se autonegar, fazer uma autonegação, mas a mulher não escapa. Isso tem a ver com os tabus que a gente cresce da relação com o corpo? De, por exemplo, né, eu já citei isso várias vezes, do número de amputações pela falta de higiene, né, amputações penianas por falta de higiene, ou essa coisa do tocar-se, né, de relacionar com o próprio corpo. Né? A mulher já tem até campanha, né, do câncer de mama para o autotoque, o autoexame. O homem morre de medo do momento de começar a fazer um exame de próstata. Você acha que tem a ver com esses tabus também? Bom, também não vamos comparar, que é mais fácil fazer um toque de mama do que um toque retal. Alto toque retal, eu nunca ouvi falar. Mas tem, porque você está se sentindo ali penetrado. Então, é uma violência no seu corpo, né? Está melhorando, hein? Tenho conversado com amigos meus, urologistas, e acho que uma geração que já vem mais preparada, e isso é comentado, inclusive, na resposta. Mas eu acho que, no geral, essas mudanças todas, e você me fez uma pergunta muito direta, se eu me surpreendi. Né? Eu não me surpreendi muito com nada, não, Paulo. Eu comecei a perder cabelo quando eu tinha 20 anos, então nem ficar careca para mim foi uma surpresa, eu já cresci e me desenvolvi como adulto, sabendo que careca era o meu destino. Já era a sua personalidade, faz parte da sua personalidade, né? É mais difícil para um cara que chega assim, sei lá, aos 45, 50, quando ele está querendo tudo menos lembrar que ele está ficando velho, e o cabelo começa a cair. Entro numa angústia, meu Deus, sabe? Eu vou te confessar, eu só fiz tratamento para cabelo quando eu tinha uma namorada que a mãe dela estava muito mais apaixonada por mim do que ela. Como é que é isso, gente? E ela comprava tudo quanto era creme para crescer o cabelo. Ela ficava inconformada que eu ia ficar careca. E eu falava com ela assim, dor externo, não tem problema nenhum, eu já estou reconciliado com a ideia, não me perturba. Não, tem que usar isso. E eram coisas caras, né? Que é uma panaceia danada. Né? Acabou o namoro, os cremes foram todos para o lixo e eu fiquei careca do jeito que eu queria. Maravilhoso.
Não, e essa da sogra paquerando é muito boa essa história. É muito bom. É o clássico Nelson Rodrigues, né? É o clássico de Nelson Rodrigues, bem Copacabana. Kalash, a partir do dia 1º de janeiro, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, a velhice passa a ser considerada uma doença pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, com o CID, que é a classificação Se internacional depender de mim, doença. não. Isso que eu queria saber, o que muda a partir disso? E, por outro lado, pesquisas apontam que em 2050 o Brasil será tão envelhecido quanto o Japão. Como é que a gente desconstrói isso que pode aumentar, né, o preconceito, o edadismo e trazer esse assunto de uma forma mais ampla, saudável, profunda, com responsabilidade e também trazer esse assunto para discutir algo que a gente já abordou aqui, que é a questão da sexualidade a partir de 60 anos, principalmente dos homens. Paulo, esse erro não foi propriamente da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde não tem tanta autonomia para decidir o que faz e o que não faz. É uma coisa chamada Assembleia Mundial da Saúde, a OMS, como a ONU, como a Organização Internacional do Trabalho, depende dos governos. E quando os governos vão lá e participam da Assembleia, é que eles vão passar resoluções daquilo que os secretariados, os diretores, começando hoje pelo Tedros, eles vão ter que fazer aquilo que foi aprovado e que é decisão da Assembleia, o órgão de governança mais importante, ou o Conselho Executivo. Se não passou por esses dois, você não vai ter liberdade de dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, primeiro, não é bem a OMS. Segundo, isso foi aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde de 2019, passou debaixo do radar, ninguém percebeu, até que o Duque de Edimburgo morreu e o médico real, o Royal Physician, que supostamente é um bom médico, né, tascou lá no atestado de óbito que ele tinha morrido de velhice. Opa! O meu filho me ligou de Londres e falou assim, pai, a gente estava conversando, não foi para falar da morte do Duque, mas saiu na conversa. Você sabe de que ele morreu? Eu falei assim, não. Coração, né, meu filho? Ele estava, 3 meses atrás, ele estava no hospital com problema cardiovascular. Não, saiu aqui no jornal que ele morreu de velhice. Que é isso, Pedro? Ninguém morre de velhice. Velhice não é doença. Sim, mas saiu no jornal. O médico passou no atestado de óbito. E daí a gente começou a fazer barulho, porque cabe à sociedade civil não aceitar coisas que ficam sacramentadas, porque a OMS disse isso ou aquilo, a gente tem que ir lá e ver. O que acontece? Existe um comitê que trabalha ao longo de anos para poder mudar essa Bíblia. Bíblia não é um bom nome, parece que é só para cristão, para todo mundo. O código que vão te dar se você tiver uma intervenção médica, uma admissão no hospital, uma alta hospitalar ou morte, e o médico vai ter que usar um código que está ali para a gente poder organizar e saber direitinho o que está acontecendo em termos de saúde pública. Isso é essencial. De novo, o clínico com o dedo no pulso para saber na comunidade o que está acontecendo. Bom, colocaram velhice, porque tinha um termo anterior, senilidade, que atraía muita oposição e crítica. Realmente nada legal, porque o que é senilidade? Morrer de senilidade, senil. E aí resolveram fazer a emenda pior do que o soneto. Não, vamos tirar a senilidade, a gente bota velhice. E acontece que, se for uma doença ou puder ser interpretada por um médico, não é nem que a OMS esteja dizendo ali no CID futuro, que começa a entrar em vigor em 22, mas que já pode ser utilizada, não é que esteja dizendo velhice é doença, mas vai ser interpretada como tal, porque até o médico real cometeu esse erro. Então, primeiro problema, os nossos médicos não estão sendo formados para entender sobre velhice. Então, fica muito fácil se tiver uma caixinha ali e dá um tique. Morreu de quê? Ah, eu não sei. Então, bota lá, velhice. Daqui a 10 anos, Paulo, você não vai saber qual é o peso que tem do ponto de vista de saúde pública ou de políticas, de quantos estão morrendo de Alzheimer, de doença cardiovascular, de diabetes, de problemas hormonais ou endocrinológicos, do que seja. Porque vai aumentar cada vez mais pela ignorância dos médicos, que não conhecem muito sobre envelhecimento, da maioria dos médicos. E, segundo, é fácil.
Então, se isso acontece em um palácio de Windsor, imagina no interior do Piauí. O que aquele médico com recursos limitados, que não pôde fazer investigações sofisticadas, ele vai cair na tentação de botar que morreu de velhice. Como o número de velhos na nossa população vai dobrar nos próximos 30 anos, nós vamos ter uma epidemia de velhice. E se existe como doença, existe a oportunidade de tratar. Aí vem o interesse grande do lobbying, da indústria do anti-envelhecimento. Vamos fazer coisas que não têm evidência médica nenhuma, científica, medicina osteomolecular, e não sei o quê, e umas coisas bizarras, mas não falta cliente. E cliente rico, que dá lucro. Porque a sede de beber da água da eterna juventude sempre houve, em todas as civilizações, de uma forma ou de outra. Então, se você pode, através de mais hormônio, mais injeção disso, mais intervenção daquilo, fazer com que as pessoas acreditem que vão ser jovens para sempre, sobretudo os homens, alma masculina, então é uma beleza. Né? Você tem a sopa no mel. Então, a gente está brigando, e eu estou no olho desse furacão. Hoje eu estava num call com a Organização Pan-Americana da Saúde, eu falei assim, não vamos aceitar esse webinar que vocês montaram para discutir isso, porque não houve consulta, não há a voz da sociedade civil, nada para nós sem nós. Não adianta vocês, experts, virem para cima de nós, tentarmos convencer de que velhice é doença, porque a gente não vai aceitar e a gente vai continuar fazendo barulho. Essa é a vocação que eu tenho hoje, de poder ser ativista, de poder brigar. Eu já brigava antes, cara. Eu vim de uma geração que foi de 68, a Ai, que gente se saudade da rebelou. sua geração, gente. Eu queria ter nascido nessa época, gente, porque enfrentava as coisas, né? Não só pelas redes sociais. Eu sinto a nossa geração muito acovardada. E a que vem abaixo de você está mais ainda silenciosa. Sim. Eu vivo falando para os jovens assim, como é que vocês não vão para a rua, gente? É por medo? Masculinidade? Poxa, seja homem, enfrenta. Não é fácil, não. Eu morria de medo. Morria de medo. Mas a gente ia. Levar cacetada de policial não é nada fácil, perder amigos, saber que pode ser torturado, que teve que ditadura, teve sim, não adianta negar, e não adianta glorificar, e não adianta achar que o pecado da ditadura foi ter matado só 300 ou 3 mil, que devia ter matado 30 mil. Não, a gente gritou muito, e é o que eu sinto falta hoje, e se eu pudesse hoje gritar mais, eu iria gritar. Mas eu vou gritar com a energia que eu tenho até o último momento da minha vida e espero cognitivamente estar bem para poder ter essa voz ativa do ativismo de que se não está certo, a gente grita. Depois aguenta as consequências, né? Nossa, é inspirador te ouvir. Já tô, né, a gente está usando essa plataforma aqui e a gente espera que essa plataforma chegue em lugares cada vez mais longínquos, mais distantes com essa mensagem. Para encerrar, Kalash, eu queria te perguntar o seguinte: você abriu a primeira parte e a gente falou ao longo dessas duas partes sobre envelhecimento ativo e você também fala muito sobre isso em várias entrevistas. O que eu posso fazer? A pessoa que está ouvindo, o que eu posso fazer em relação a isso? E o que o Estado deveria fazer, né? O que já deve estar muita coisa presente no Estatuto do Idoso e não faz, e como cobrar? Eu vou só relembrar que o envelhecimento ativo está alicerçado nos 3 eixos de saúde, de conhecimentos, o aspecto social da participação, mas que você precisa também de um 4º eixo, que é a segurança e proteção. Você tem que fazer. Você tem que começar a se preparar para a velhice o mais cedo possível. Se você quer uma longevidade com qualidade de vida, comece já. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Comece aos 20, começou aos 20, comece aos 30, aos 40, 60 ou 80. Você vai ter ganhos. Mas, claro, se você começou mais cedo a perceber que você é o futuro idoso, cai a ficha. O idoso não é aquele outro. E na sociedade brasileira, a gente não aceita. O outro é sempre o que está do lado de fora. Eu sou o ex-atleta, eu sou o garanhão, eu sou aquele que não precisa de nada disso. Não, cai a ficha. A gente vai envelhecer, e envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta.
Então, comece a se preparar para essa tal da maratona que a vida se transformou. Maratona não é uma corrida longa. Antigamente, a corrida era de 100 metros. Agora, ela é uma maratona. Tem obstáculos. Você tem perdas. Você tem perdas de status financeiro, de saúde, perdas de amigos, perdas de familiares, de pessoas queridas. Você tem muitas... Construa reservas para poder ser resiliente, porque você não vai evitar que essas perdas venham, porque elas são inerentes a uma vida mais longa. Se você só vive 40 anos, você talvez não tenha essas perdas que uma pessoa que chegou aos 90 vai ter. Mas você tem que estar equipado, você tem que se preparar. E quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Aí repete comigo, gente, mantra. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E aí você tem a chance realmente de manter a sua qualidade de vida. Coisas básicas, de conselhos básicos. Para a saúde, atividade física. Você tem que vencer o sedentarismo, a preguiça te mata. Segundo, alimentação saudável. Básico. Deixe de comer um prato branco, coloque mais cor no seu prato. Mas não adianta me dizer, doutor, que eu preciso comer brócolis, porque se eu comer brócolis na primeira semana do mês, não vai sobrar dinheiro para comer farinha e açúcar na última. Então, é complicado, num país com tanta desigualdade, você colocar isso em prática. Bom, álcool. O álcool mata, e mata muito, e está matando mais. Agora, durante a pandemia, aumentou o consumo. Isso dá violência doméstica, isso dá suicídio, isso dá acidente. O outro é até um fenômeno, Paulo, porque a gente conseguiu conquistar. O Brasil, na minha geração, era um país de fumantes. Na sua já baixou muito e, atualmente, você não vê gente jovem fumando. Só os de nível educacional ou socioeconômico muito baixo. Então, por uma série de medidas legais, educação sanitária, incutindo na criança que o hábito é nocivo, proibindo propaganda, não pode fumar aqui, não tem propaganda, se tiver um toldo não pode, você nem na intimidade do seu quarto de hotel você pode fumar. Eu sou de uma geração que a gente fumava em tudo quanto era lugar, inclusive em avião. Hoje eu fico espantado, mas podia. Então, se a gente conseguiu isso, duas coisas eu acho fantásticas de saúde pública que a gente conseguiu vencer. Um é o tabagismo, outro é cocô de cachorro. De repente, deu certo no Brasil, não tem ninguém que vá passear com o cachorro sem um saquinho de plástico. Como é que a gente, tão indisciplinado, consegue controlar o cocô do cachorro, mas não consegue controlar o nosso próprio estilo de vida? Mas É isso não tem a ver curioso com os isso, né? vícios, doutor Kalash? Doutor Kalash, Ih, ó, primeira acabou, vez. falou. Ó, agora ficou sério. Porque eu Opa. vejo que isso tem a ver também, inclusive usando a pandemia como justificativa, com o vício do açúcar, o vício do sal, o vício do cigarro, o vício do álcool. Como lidar com isso também, voltando ao que você... Eu já estou respondendo, tem a ver com o que você falou de entender o corpo como algo mais amplo, né? Assim, Sim. o corpo, o cabelo, não existe essa separação de corpo e mente, de razão e emoção, não existe isso, né? Economia, vida, não existe isso. A gente que inventa para poder justificar determinadas posturas. Como lidar com isso nesse contexto em que a gente vê o Estado nulo, ou pior, perverso? Né? Eu te perguntei qual que seria o papel do Estado, sabendo que o Brasil está caminhando para ser um dos países mais velhos do mundo, e a gente não vê isso. Nada. Não vê. Não vê, vê até menos hoje do que há 3 ou 5 anos atrás. Nós temos um CNDI, que é o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, que sofreu uma intervenção a nível do presidente, de baixo para cima, tirou a presidente e o seu secretariado, eleito democraticamente, representando a sociedade civil, e colocou um interventor no ministério daquele menino de azul, menina de cor-de-rosa. Pois é lá que, naquele Ministério de Direitos Humanos e Família, Sagrada Família, é que colocaram a questão do idoso. Não tem preparo. Não tem. E não tem diálogo com a sociedade civil. A sociedade civil com que eles dialogam são as sociedades pescadas a dedo. Então, você não tem representatividade, não tem nem mesmo a presença de outros ministérios para poder articular uma política de Estado, não é do governo. O governo que está aí é transitório. Espera. É de Estado, é um compromisso de saber e esperar que a gente está envelhecendo, que é uma conquista social, que a gente tem que ter políticas, por exemplo, de criar entornos mais amigáveis às pessoas idosas.
Isso foi um legado que eu deixei na OMS, das políticas de cidades amigas dos idosos, que eu quero transformar em estados, em países, em universidades, em empresas, em turismo. Tudo através do quê? Da minha boca, protagonismo. Se você quer saber qual é a política boa para uma pessoa que está envelhecendo, pergunte a ela. Não pergunte para o especialista. E ela vai saber exatamente te dizer o que é melhor. Tá? Mas não é uma guerra de gerações. Porque se, por exemplo, aquele transporte público for mais amigável da pessoa idosa, porque aquele ônibus é mais fácil de você entrar e sair, que o degrau desce, que não tem uma catraca, que é um instrumento de tortura medieval, e que o assento destinado à pessoa idosa é bem na frente para quando o motorista, no Rio de Janeiro, então, que são, né, que quando entra no aterro do Flamengo, conhece o Rio, né, é pista de corrida. E quando der a primeira freada, o velhinho vai assim... Então, Matias já passou por isso. É tudo perverso. Não existe regulamento. Eu vivo atormentado, eu moro bem na Avenida Atlântica, endereço cobiçado, atazenado porque tem barulho dos quiosques tocando música altos decibéis o dia inteiro, não tem respeito nenhum. É regulamentado, igual cocô de cachorro, só que não tem ninguém para coibir. E se não tiver multa, eles vão tocar cada vez mais alto, porque um está competindo com o outro e achando que quanto mais barulho, mais cliente vai entrar. O que tem por trás disso? Privatizaram a orla. É simples, esses quiosques são privatizados, tem dono. E aí o dono tem a Orla Rio, aí tem a polícia, aí tem a milícia, aí tem Vista Grossa, aí ninguém faz multa, né? Aí tem os interesses dos vereadores que, para agradar os músicos pobres coitados, são pobres coitados, né? Que não têm outras oportunidades, então já não é boa música. Então, tudo isso mostra o seguinte: na Europa, a poluição sonora mata 18.000 pessoas por ano. É hipertensão, é infarto do miocárdio, é suicídio, é distúrbios do sono, que levam a uma ansiedade, que leva a violência, que leva a tensão, uma tensão urbana que a gente sente, que é palpável. O Rio de Janeiro é uma cidade cordial, aberta, hoje ela é uma cidade irritada, né? Pouco cordial. A gente está perdendo um grande recurso que a gente tinha, que era a cordialidade, a maneira de ser, aquela coisa gostosa, né? Ai, que saudosismo, agora eu vou entrar na Bossa Nova, o barquinho deslizando suave pelo mar. Acabou-se, agora é baile funk, agora é carne dura. Na periferia, barulhada. Nas zonas residenciais, nos jardins ou no Alto Leblon, a moçada invade a rua e fica bebendo, e quanto mais álcool, mais nocivo o comportamento, mais antissocial. Então, a gente precisa regular isso, porque não é só a política para o idoso, é uma política que, se for mais amigável, para mim, pessoa idosa, vai ser benéfica para ti, para uma pessoa mais jovem, aquele ônibus vai ser mais fácil para uma mulher grávida entrar e sair com segurança, para um jovem carregando uma mochila, para alguém que machucou o joelho praticando um esporte no fim de semana, para uma criança ou para uma pessoa com uma incapacidade, seja ela qualquer. Então, a gente tem que pensar nessa harmonia, e essa harmonia deve ser intergeracional. Lembrando que, se você tiver sorte, você vai envelhecer. A opção qual é? Só tem uma, né? Só tem uma, gente. Kalash, a gente está chegando na reta final. Eu queria para o nosso bate-bola e depois ir para as nossas dicas. Vou te fazer algumas perguntas e você responda o que tiver à cabeça. Se quiser trazer algum exemplo também, fica à vontade. Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Não. Nunca? Não, eu acho que isso tem muito a ver com autoestima. Eu, quando cheguei na Inglaterra, brasileiro, com cara de paquistanês, desculpe, dá uma banana. Vocês não vão me botar para baixo de jeito nenhum, não. Eu tenho uma tendência natural para me autoafirmar, sem machucar ninguém, espero, tendo essa sensibilidade. E, segundo, uma resiliência muito grande.
Então, eu já enfrentei situações que poderiam parecer, que poderiam ter me intimidado, né? Mas aí eu me lembro da minha mãe judia italiana e falei assim: meu filho, pode ir embora, vai, siga. Maravilhoso, Kalash. Você tem que dar curso de autoestima e resiliência, porque você é o primeiro convidado que fala não para essa resposta. Eu tô achando genial. Eu tô achando genial, maravilhoso. Vai ver que é falta de autocrítica. Eu tô achando o contrário, eu tô achando maravilhoso. E por que é importante discutir e refletir sobre as masculinidades? Poxa, porque o que nos define, queira ou não, é a sua identidade como homem ou como mulher, seja qual for a sua orientação sexual. Então, é fundamental que a gente possa ter essa autopercepção para poder entrar mais fundo e corrigir aquilo que tiver errado. Maravilha. Vamos para as nossas dicas, livros, filmes, documentários, o que você quiser trazer para a gente aqui relacionado à nossa conversa ou não. Olha, livros, eu acho que quem tiver interesse sobre a questão toda do envelhecimento, primeiro leia 2000 anos atrás Cícero, de Senectude, um grande filósofo que conseguiu mostrar que não era aquela história de que o envelhecimento, que era para muito poucos, é uma coisa ruim. Ele deu esse ressignificado e 2000 anos depois, a Simone de Beauvoir veio com o tratado maravilhoso da vieillesse, da velhice, ela no umbral do envelhecimento aos 62 anos, tendo observado o declínio do Sartre, tem um lado amargo, mas tem uma mensagem muito poderosa, de que você tem que ressignificar a sua vida etapa por etapa. E não pense aos 70 fazer o que você fazia com os 20, porque não vai dar certo. Eu, particularmente, não faço aos 75 o que eu fazia aos 25, também não quero. Mas também não podia, aos 25, fazer o que eu faço hoje. Então, também. Livros, eu acho que esses 2 livros são. Filmes, eu vou até te surpreender, porque não vou falar, porque tem tanto filme hoje mostrando como que o mundo está envelhecendo. Eu conheço socialmente e profissionalmente a Jane Fonda, e ela há pouco tempo me disse: hoje tem mais oportunidades de trabalho do que eu tinha 15 anos atrás. Então, tem um volume muito grande de seriados, de filmes com protagonistas, e não vou citar, porque tem uma opção que são muito bons. Eu vou citar um outro que foi muito importante na minha vida quando eu era muito jovem, porque não é que tenha me ensinado, mas reforçou a importância, eu fico até arrepiado, da alegria e entusiasmo de viver. Você já viu Zorba, o grego? Vi muito tempo atrás, estou louco para rever. Então vai lá, porque é um personagem simples, é o Zorba, mais velho. Na minha visão de jovem, quando eu vi, era um homem mais velho, não é que ele fosse tão velho. E que ele instiga naquele escritor frustrado que veio da Grã-Bretanha e que tinha herdado do avô, que era grego, uma mina, e ele chega lá frustrado, triste. E tem um momento muito significativo em que esse jovem fala para o Zorba: teach me dancing, me ensina a dançar. E aí vem aquele espetáculo daquela lição de vida de dançar o Zorba. E eu, como de origem libanesa, com a avó grega, eu já sabia dançar aquela música, que é muito parecida com a libanesa. E eu fui campeão de Zorba, cara. Dançava tinha campeonato bem. De Zorba, é isso, Kalash? Claro, de chá-chá-chá também, porque é a alegria de viver que foi... que talvez eu tivesse inclinação para, mas é também parte da resiliência, é o bom humor, e eu acho que isso é muito bom. Maravilhoso. Bom humor é antídoto para qualquer problema, né? Ter a visão da situação e optar pelo humor e pela, né, tirar o peso das coisas. Eu tenho feito esse exercício e tenho feito muito bem. Eu trouxe algumas dicas. A primeira é procurar Alexandre Kalash, com K, C-H-E, no YouTube, no Google, enfim. Comece lá pelo Roda Viva, que ele participou, que é um dos programas mais relevantes e respeitados da TV brasileira. Enfim, tem muito conteúdo com o Kalash que vale muito a pena ver. E eu queria indicar também o filme Ella e John, de 2017. Já viu esse filme, Kalash?
com a Helen Mirren e o Donald Sutherland, que eles fazem um casal de aposentados que decidem resgatar um sonho abandonado ao longo da vida de ir até a casa do escritor, a antiga casa do escritor Ernest Hemingway, de carro, né, desafiando os limites e todos os receios da família e deles nesses momentos finais da vida. Está disponível na Netflix e no Look. Um outro filme que foi muito marcante para mim também, o Nebraska, que conta a história de um homem que ele também decide criar uma jornada, fazer uma jornada para tentar resgatar algo que é muito importante. É engraçado falar desse filme porque qualquer coisa parece spoiler, mas o importante é que esse filme ele traça um retrato de uma cultura muito local, né, que é nesse lugar em Nebraska, nos Estados Unidos, mas de uma forma muito universal, né? As conversas, os pequenos conflitos, o estado de letargia, com comicidade, com inocência e a maneira como ele olha para tudo com uma dignidade e com uma pureza que é muito tocante. É um filme muito forte, muito lindo, que teve 6 indicações ao Oscar e deu a Bruce Dern a Palma de Ouro em Cannes. Está disponível no Now, no Look, no YouTube e no Google Play. E um filme que o nosso convidado participou, um documentário, Quanto Tempo o Tempo Tem, que está também na Netflix, que traz diversas visões de profissionais de diversas áreas sobre a relação com o tempo, né? Partindo dessa inquietação do porquê que a gente corre, para que a gente corre e a maneira como a gente lida com o nosso tempo, esse bem imensurável, né? Você quer falar um pouco sobre esse documentário, Kalash? Você está falando em envelhecência? O Quanto Tempo o Tempo Tem? Ah, sim. Foi uma forma interessante de poder filosofar um pouco sobre o tempo. É uma coisa que a gente não para pensar, né? E a avaliação do tempo ele é muito pessoal. O que significa para mim a passagem do tempo pode ser muito diferente para você. E existe também essa relação do tempo ao longo da vida. Eu não vou esconder de você. Eu tenho uma angústia, é que o tempo está ficando cada vez mais curto. Eu perdi 1 ano e meio de convívio com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, com os meus filhos em Londres, com o meu companheiro na Nova Zelândia, com o meu neto que eu não conheci. Isso dói, porque você sabe que aos 75 anos você talvez tenha, sei lá, mais 15. Se você tem 40, você tem mais 45. Se você perder 1 ano e meio, não tem o peso que 1 ano e meio tem quando você chega à minha idade. Isso me dá uma raiva danada. É um momento de... Nossa, difícil encontrar resposta, né, para esse momento, né, Kalash? Eu tô vivendo uma montanha russa. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô e vamos vivendo assim, né, até que se tenha um mínimo de certeza para a gente poder reencontrar esses amigos além mar, né? Eu também sinto muita falta dos amigos. Fiquei 14 meses sem ver meus pais e minhas irmãs, por precaução, por, né, lockdown e etc. Mas agora, para mim, já chegou no limite. Eu tô, tipo você, eu tô com raiva. Eu tô com raiva. E a gente falou sobre tempo e falou também sobre finitude aqui nessa conversa. Eu queria trazer uma dica de um podcast que chama Finitude, da Rádio Guarda-Chuva, que está no Spotify, em vários agregadores de podcast, realizado pelo Renan Suquevicius e a Juliana Dantas, que fala de envelhecimento, cuidados paliativos, morte, luto. Nosso convidado, Alexandre Kalash, participou, começa pelo episódio dele, que chama Uma Conversa sobre Gerações, e que tem muito a gente ainda tem muito que aprender sobre esse tema e principalmente tirar os preconceitos, os receios, quebrar esse silêncio, esse pacto de silêncio que a gente tem. Kalash, como é que faz para te achar nas redes? Como é que a gente te acha nas redes? Eu estou através, sobretudo, do ILC Brasil, mas eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, e nós temos o nosso site do ilcbrasil.org.br e eu só não tenho muito tempo para responder, viu? Se vocês me procurarem e não der resposta, é porque o negócio tá fogo. É a questão do tempo que a gente estava falando antes. Qual que é o seu Instagram, Kalash?
Alexandre Kalash. E quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no Masculino e por quê? Eu gostaria de indicar, porque a gente falou tanto de finitude, uma pessoa extraordinária como a geriatra aqui do Rio, que chama Cláudia Burlat, que é excelente, e ela tem um doutorado na área específica de finitude. E eu gostaria de indicar uma pessoa que tem me influenciado muito, se tornou uma grande amiga, não de contato físico frequente, mas agora virtualmente, pelo menos a cada 2 dias, que é a grande escritora menos apreciada no Brasil e sucesso lá fora, Conceição Evaristo. E por que você pensou nessas duas pessoas? Por que eu pensei nela? Por que você pensou nelas? Porque Conceição é negra pobre, nasceu numa favela em Belo Horizonte, com 9 irmãos, e um pai problemático. E eu ia para Belo Horizonte para ficar com os meus avós que moravam lá na época. Menino branco, usufruindo das férias, brincando na rua, sem preocupações, com a comida na prateleira. Enquanto eu ia para o Mercado Central para comer goiabada e queijo de Minas, ela estava catando lixo lá fora para levar e ter o que comer à noite. Enquanto eu ia para o Parque Municipal brincar naquilo que me parecia um tobogã gigante, mas era um playground, ela estava do lado de fora, sem se sentir com direitos, mal vestida e negra, de brincar naquele recinto que era para os meninos e meninas brancos. Quando eu ia para o Cine Brasil, que era o luxo do luxo, assistir os filmes de lançamento da moda, talvez ela estivesse do lado de fora pedindo esmola para poder trazer um dinheirinho para a mãe. Um dia a gente ainda vai fazer um documentário, eu e ela passeando pelas ruas de Belo Horizonte, ela com suas reminiscências, eu com as minhas. E ela tem muito a te dizer sobre uma questão fundamental que perpassa masculinidade, que é a ancestralidade, como esses valores vão sendo transmitidos. Nossa, 2 indicações muito preciosas e a gente vai recebê-las com o maior prazer. Olhos d'Água, é lindíssimo o livro da Conceição Evaristo, gosto demais. Você foi descrevendo todos esses lugares de Belo Horizonte, eu sendo de lá, foi passando pela minha cabeça também as diferenças entre as realidades possíveis no mesmo lugar. Vai ser um prazer recebê-las aqui e o esquema é apadrinhamento, viu, Kalash? Então, bate o WhatsApp aí para elas, fala para elas virem para cá e a gente já marca com elas para esse semestre ainda. Vai ser um prazer. Kalash, muitíssimo obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado por ser essa pessoa e obrigado pela sua causa, pelo seu propósito. Me dá um pouco de alívio. Eu te confesso que eu fiquei muito assustado pesquisando para essa nossa conversa e eu deparei com, mesmo tendo sido criado por uma avó emprestada, não ter conhecido meus avós paternos, ter tido pouco contato depois de uma certa idade com meus avós maternos e ainda ver o quanto é distante para mim essa noção de envelhecimento. E mesmo entendendo que hoje eu não troco em nenhum momento troco minha vida de hoje por qualquer ano anterior, assim. Eu tenho consciência de que eu tenho vivido o presente e de que os propósitos vão se reinventando também para a gente sair da cama com essa mola. Obrigado, Kalash, você é foda. Desculpa a palavra, mas você falou banana, ficou todo constrangido aqui na conversa, eu tinha que falar uma palavra, você é foda. E que tenhamos mais Kalashes para que a gente possa ter o mínimo de respeito e dignidade para envelhecer nesse país. Obrigado, de coração. Obrigado a você, foi um prazer, Paulo. E espera mais uns anozinhos, se estiver precisando de um avô postiço, eu posso até brincar, fazer o papel. Não vou esperar anos não, bobo. Eu quero agora. Eu quero casa na Avenida Atlântica, tá? Já, você acha o quê? Não, eu quero agora. Eu quero apagar incêndio aí desse prédio com você. Já quero a adoção imediata. A pandemia está dando senso de urgência.
Não tem isso para daqui a alguns anos, é agora. Eu quero aproveitar isso agora. Quero viajar para Nova Zelândia, para Londres, onde os filhos, os netos, o parceiro, todo mundo tá. Na casa na Espanha, tô dentro. Querido, um beijo grande. Muitíssimo Beijo obrigado. Pois. E fico aguardando aí a ponte com as duas indicadas. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais.